Chamados para a santidade. Repita comigo. Chamados para a santidade. É essa palavra que Deus quer ministrar ao nosso coração. Mas esta expressão chamados para a santidade não é nova. Se for nova para você, com certeza você está muito distante do ideal de Deus. Mas eu sei que não é. Porque logo após a nossa conversão em Jesus, a gente recebe esse chamado. Se converteu, nasceu de novo, nós já recebemos o chamado para a santidade. Começa aí. Quando é que acaba? Só quando você morrer. Ou se Jesus voltar. Até lá, nós estamos ou obedecendo esse chamado, ou negligenciando esse chamado. E quanto mais obedecermos esse chamado, mais parecidos com Jesus a gente vai sendo. E quanto menos obedecemos esse chamado, mais distante do caráter de Jesus a gente vai se tornando. Aí vai cabendo muita coisa, né? Sexta-feira, nosso querido pastor, ele ministrou e nós ouvimos que o povo foi liberto do território egípcio. Não é isso, pastor? O povo foi liberto do território egípcio. E iniciou-se ali, enquanto estava saindo na última praga, uma palavra aí que não existe no dicionário. Desigipciação. Guardou? Você vai se libertando, você inicia um processo de libertação do Egito. No coração, e nós ouvimos falar, rasgar o coração. Ontem nós fomos desafiados a rasgar o coração. Permitir que Deus rasgue o coração e inicie na nossa vida, na nossa jornada, uma caminhada de santificação. É quando a gente vai eliminando todo dia um pouquinho da cultura, de tudo aquilo que ouvimos sexta-feira, que nós absorvemos durante tantas décadas, que o povo absorveu durante tantas décadas, eles foram se tornando parecido com tudo que estava lá no Egito. Agora eles são chamados a ser parecido a partir do novo tempo, não é? Que Deus estabeleceu, foi chamado para ir abrindo mão cada dia da cultura, da comida, de tudo que diz respeito à escravidão do egípcio, símbolo do pecado, e vai então absorvendo, vivendo, usufruindo do caráter de Deus, das coisas santas de Deus,
dos costumes de Deus, da ética de Deus, da justiça de Deus, e esse é um processo contínuo. E vocês sabem que o povo, quando saiu do Egito, eu acredito que, esqueci o nome do santo homem de Deus ali, do pastor Daniel, ele deve ter mais uns 5 sermões após aquele que ele pregou sobre o mesmo tema, não é? E ainda não esgotou, mas vocês conhecem um pouco. Quando o povo sai do Egito, eles demoram 40 anos no Egito. E vocês sabem muito bem que aquela geração que saiu, que viu tanta coisa da parte de Deus, experimentou tantas coisas da parte de Deus, eles não entraram na terra prometida. Porque eles permitiram que entrassem em seus corações na jornada aquilo que eles deveriam ter abandonado quando foram chamados. Credulidade, rebeldia, desobediência, idolatria, tantas coisas. Então eles não entraram, as novas gerações entraram. Mas o processo de santificação continuou no meio do povo de Deus. No Antigo Testamento, em Levítico 11:44, diz: porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sede santos, porque eu sou santo. Olha aí o chamado santificação. Aliás, esse chamado, biblicamente, ele inicia após a Gênesis 4. A partir do momento que o homem cai, inicia-se o chamado para a santidade na presença de Deus. E Levítico 19:2 fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. E Levítico 27, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. 1 Pedro, que faz referência a Levítico, diz, capítulo 1:15, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Vamos repetir isso? Sede santos, porque eu sou santo. Mais bonito ainda? Sede santos, porque eu sou santo. Então, essa expressão, sede santos, é o chamado. Porque eu sou santo. É o Deus que chama. Ele é santo. E acredito que nenhum de nós temos dúvidas da santidade de Deus, da perfeição de Deus, da glória de Deus, da majestade de Deus. E de Gênesis a Apocalipse, você vai ver homens e mulheres que se relacionaram com Deus, falando dessa santidade, exaltando esse Deus grande, procurando agradá-lo, engrandecê-lo e parecer com ele. Gênesis Apocalipse, você vai ver isso. E você vai ver também muitos homens e mulheres profanando o santo nome de Deus, não levando a sério a santidade de Deus.
e abandonando a presença de Deus. E com isso se distanciam totalmente daquilo que deveriam ver, experimentar e viver na sua jornada terrena. É muito simples essa palavra. Ele te chamou para ser santo, porque ele é santo. Então tem algo aí muito fácil de entender. Muito fácil. Todos nós conseguimos entender isso. Tem um segredo, uma chave, um ponto principal aí, nessa expressão ser santo porque eu sou santo. Se eu entendo que esse é o chamado de Deus para a minha vida, e esse Deus santo me permite me santificar para me parecer com Ele, em forma de caráter, eu preciso fazer algo muito simples, muito prático. E é algo que o inimigo tenta roubar da gente todo dia, toda hora, a todo momento. Que é o estar na presença desse Deus. Analise bem. Se eu perguntar a cada um de nós, você quer ser santo? Você vai dizer sim. Claro que eu quero ser santo. Eu sou um discípulo, eu sou um cristão. Sou membro da igreja. Mas se eu te perguntar, você vive na presença dele? Corpo, alma e espírito. Pensamentos, imaginação. Aí você vai dizer, essa é a minha luta. Essa é a minha dificuldade. Esse é o meu grande desafio todo dia. Estar na presença dele. Não sair da presença dele. Não me distanciar dele. Porque fomos chamados para a santidade. E não há santidade sem estar na presença. Quanto mais estivermos na presença de Deus, possibilidade da santidade ser cada vez mais evidente, mais clara, mais reveladora na sua vida é muito grande. Então, quanto mais de mim eu tenho na minha vida, menos da presença de Deus eu tenho. Mas quanto menos de mim eu vou tendo, mais da presença de Deus eu vou experimentando. E aí os sinais da santidade, da glória, do poder desse Deus vai se evidenciando em cada um de nós. E é algo que pode ser e é progressivo. Nem sempre o é progressivo em nós. Às vezes Deus dá um puxão de orelha na gente, Deus nos acorda, Deus nos desperta, Deus nos aviva, e aí a gente se compromete a ter novas atitudes, novas posturas, novas posições espirituais, e a gente vai retomando e a gente vai vivendo realidades extraordinárias de Deus. Mas de repente, a gente comete um pecado, a gente comete um deslize, a gente pensa uma besteira, a gente imagina coisas ruins, a gente reage errado, a gente faz coisas e parece que a gente volta alguns degraus. Mas como Deus não desiste de nós e nem da santidade, Ele vem te dar mais um puxão de orelha.
você, em mim, em nós, porque Deus quer a sua igreja santificada. Deus quer o seu povo parecido com Ele. Agora a questão é, eu quero isso para a minha vida? Eu tenho clareza desse processo? E eu estou vigiando o tempo todo? Não é fácil não, gente. Você ouvir um sermão sobre isso é fácil. Eu ministrar sobre isso não é tão difícil, porque o Espírito Santo ainda ajuda. Ainda fala. A gente prepara, a gente lê, a gente estuda a palavra. Mas a questão é o viver isso. É o viver essa santidade. É o praticar essa santidade. É o desenvolver essa santidade. Aí quando você olha para os personagens bíblicos, que a gente acha que são muito melhores do que nós, mas eles são iguais a gente. Você vai ver personagens que, por perseverar e querer muito a santidade, e por pagar um preço em vida para ser cada dia mais santo, você vê na sua história realidades da santidade de Deus manifestando nele, através dele, em relação ao povo de Deus, em relação a outros povos, e você vai percebendo essas realidades, e você vê vários que passaram anos, décadas, envelheceram e morreram, e alguns morreram, e até a morte, o sepultamento, glorificou a Deus de tão santificados que eles se encontravam naquele momento, naquele tempo. Mas quantos você vai ver que começaram bem e terminaram horrivelmente? Como homens, como mulheres. Começaram bem. Estavam indo, subindo de degrau em degrau a santidade, o chamado de Deus. Se santificando. Se tornando cada dia mais um homem, uma mulher de Deus melhor. Um discípulo, uma discípula cada vez melhor. E de repente retrocede, para, fica estagnado. Muitos se tornam religiosos, meros frequentadores de templo, mesmo cumprindo alguns rituais. E santidade não é simplesmente cumprir rituais, é irmos sendo transformados dia após dia, de glória em glória, eliminando o Egito do nosso coração, tirando as realidades do Egito da nossa alma, da nossa mente, da nossa estrutura, e vamos sendo formados em Cristo Jesus. O caráter de Jesus pelo Espírito vai sendo formado, a nossa mente vai sendo formada para que a gente tenha a mente de Cristo, para que a gente viva como Cristo, ande como Cristo, fale como Cristo. O fato é que Deus te chamou para a santidade. O fato é que Deus, por mais difícil que seja, você é um chamado para a santidade. E eu quero que você guarde isso, e que ninguém, nem você mesmo, que tenta controlar a sua vida, sua mente, e muitas vezes em detrimento do Deus Santo, mesmo você, muito menos o inimigo, tire da tua cabeça, do teu coração, da tua mente, que você foi chamado para a santidade. Foi chamado para a santificação. E a palavra de Deus traz muitas ferramentas para te ajudar, para me ajudar e para nos ajudar. A gente vê que em Levítico Deus, ele fazia aí um link entre a santidade e a obediência prática. Quando lemos a Bíblia, quando estamos hoje nos relacionando com Deus,
Deus sempre liga a santidade com uma obediência prática. Ele não quer teoria. Ele não aceita discursos. Ele não aceita que as pessoas tentam convencê-lo de que você está certo e ele está errado. Ele não cai nessa. Ele sempre vai dizer: você precisa me obedecer. Se eu disse que isso é errado, então é errado, você não faz. Pronto. É simples assim. E o processo de santidade vai exatamente passando por aí. Então, quando ele chega para o povo dele e diz: olha, meu povo, se afaste da impureza. Seja ela qual for. Seja ela em que dimensão for. Se afaste da impureza. Se afaste da injustiça. Se afaste de tudo aquilo que prejudica o próximo. E ele é claro. Abandona isso. Foge disso. Não pratica isso. E aí o que ele espera do seu povo? Obediência. E obedecem. Se ele diz: você precisa amar o teu próximo como a si mesmo. O que ele espera de mim? Que eu ame. O máximo. Obediência. Isso vai gerando santidade. Porque a minha prática, a minha obediência prática vai me levando a praticar o que Deus praticaria nas mesmas circunstâncias, na mesma situação. O próprio Jesus faria o mesmo. Em todas essas circunstâncias que nós estamos envolvidos. E 1 Pedro, a ideia acaba sendo a mesma. Ser separado no modo de viver. Não é isolamento. A gente não vê na Bíblia um chamado para a santidade e uma santidade que te leva a isolar-se. Claro que nós podemos passar noites em oração, sozinhos, ter alguns compromissos de semanas ou meses de consagração visando praticar mais a santidade, mas a santidade, o nosso chamado e a nossa santidade, que é a separação de Deus, não é para viver o isolamento, mas é para a gente viver o caráter de Deus nas relações que nós temos. E eu e você temos muitas relações, em muitos lugares. Então não adianta eu querer ficar isoladinho, sozinho, recolhido, para não pecar. Porque eu fui chamado para a santidade, então eu quero ficar separadinho, distante de todo mundo, porque se eu não estiver com as pessoas, eu não vou pecar. E é uma verdade. Mas a gente não foi chamado. A gente foi chamado para relacionar-se com as pessoas naturalmente. E no relacionamento com as pessoas, a gente manifesta o caráter de Deus. A gente manifesta a santidade de Deus. Isso é aplicado no casamento. Isso é aplicado em pais e filhos. Isso é aplicado em todas as esferas da sociedade. É ali que a gente foi separado por Deus para viver o caráter de Deus no mundo.
Não quero que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Jesus já dizia em João 17, não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, que eles não pratiquem o mal, que eles sejam protegidos do mal, mas eles estão lá no mundo para evidenciar Cristo, para evidenciar Deus em suas vidas. A base não é regra pela regra, é o caráter de Deus, porque eu sou santo. O Senhor é santo e Ele exige de mim santidade. Por isso Ele me chamou. Por isso Ele me ajuda. Por isso Ele propôs para nós na palavra tantas ferramentas para a gente se aproximar dEle. Por isso que eu disse logo no começo, viver na presença. Essa é a ferramenta mais poderosa de Deus para a nossa vida. E o que o inimigo tenta fazer? O que o nosso eu tenta fazer? Nos tirar da presença de Deus. Nos levar a perder intimidade com o Senhor. Nossa vida de oração, muitas vezes, é um fracasso. Nossa disciplina de oração. Nossos hábitos espirituais, muitas vezes são inconstantes. Eu sempre gosto de trazer à tona o hábito que Deus gerou no povo no deserto, rumo à terra prometida, quando Deus pede que eles toda manhã busquem o pão e o maná. E eles tinham que buscar toda manhã. Isso é hábito espiritual saudável. Isso ajuda na santidade. Porque isso é buscar a presença de Deus. Isso é buscar a glória de Deus. E qual era a disciplina ali? Todo dia. E qual é a nossa disciplina para estarmos e nos mantermos o máximo possível na presença de Deus por meio da oração, da palavra? E os outros momentos que não estamos lá no lugar secreto de oração, de palavra, temos a nossa mente que vagueia, que nos trai, que nos distrai. Você tem a mesma luta que eu quando estou na casa de Deus, no culto? E se eu não lutar, a minha mente vai estar num monte de lugar? Talvez agora mesmo, exatamente nesse momento. Pode ser que a tua atenção não está no que eu estou falando. Está em muitas outras coisas. Quando você se ajoelha no lugar secreto para orar, que luta para você estar realmente concentrado em Deus e na presença de Deus. Daqui a pouco você está viajando, você está preocupado, você está ansioso, você está meditando um monte de outra coisa. Fala com a boca uma coisa, mas a mente... Isso não é fácil. Vocês acham que isso é fácil? Não é. É simples de falar, fácil de ouvir, mas praticar isso não é fácil. Então é uma luta íntima que a gente tem, constante, para viver o chamado da santidade. Para que quando a gente está no culto, de fato esteja no culto.
Para quando a gente está de joelho orando, de fato a gente esteja ali na intimidade com o Senhor e entrando na presença de Deus. E que luta muitas vezes você tem. Ou é só eu que tenho essa luta? Só eu que enfrento essas dificuldades? E aí você que tem consciência da presença de Deus, você vai lutar. Você insiste, você persevera. Porque você sabe o que você quer. E sabe que aquele pensamento, a tua imaginação que voa, não é o que o Senhor quer. Mas a minha natureza humana fica muito satisfeita quando você ajoelha para orar e não ora. Fica lá minutos, horas, mas não ora. Porque você não entra na presença de Deus. Então é guerra o tempo todo. Mas quando a gente sabe o que quer, a gente insiste. Porque quem tem que controlar a nossa mente com a ajuda do Espírito Santo somos nós. Então você acha quando o ministro do louvor, a ministra do louvor, ela dá um choque de ministração aqui? E diz, que cara é essa, gente? Ô, erga sua mão. Faz alguma coisa. Porque às vezes estamos demonstrando uma apatia terrível na presença de Deus. Isso acontece com todos nós. E aí quando o Espírito Santo usa quem muitas vezes está ministrando, exatamente para a gente acordar. Para a gente se despertar. Porque tudo isso faz parte do processo de santificação. Ou de nos isolar da presença de Deus, ou do que Deus tem para nós. O fato é que nós já passamos por muitas experiências diante do Senhor, e a gente sabe muito bem quando a presença vem. Quando a presença se manifesta. Você sabe que as coisas mudam na nossa vida. A nossa história vai mudando. Quando a presença de Deus vem e quando a gente consegue de fato entrar na presença de Deus, ou num culto, ou num quarto, ou numa direção, ou em qualquer lugar, a gente sabe. Mas ao contrário, a gente sabe também que entramos vazio e saímos pior. Porque não entramos na presença e a presença não entrou em nós. Então é exatamente a luta que eu e você temos para viver o chamado da santidade. Então tem dois aspectos bem claros nesses textos que lemos. Primeiro, que nós fomos separados para Deus. Somos separados para Deus. Se você quiser, repita, eu sou um separado para Deus. Deus nos separou para Ele. Não é nem para você mesmo. Você foi separado para Deus. Você é propriedade de Deus. Você existe para glorificar Deus. Você existe para servir a Deus. Você existe para honrar a Deus. Com tudo que você tem, com tudo que você é, tudo que você pensa. Deus te separou para Ele. Por isso Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. E se eu sou santo, eu quero a tua santificação. Eu quero a tua santidade. Por isso eu te separo para mim. Eu te redimi em Jesus Cristo. O sangue está sobre a sua porta. O sangue está sobre você. Você está aliançado com Jesus de Nazaré. Você é do Senhor. Não é de mais ninguém, nem de você mesmo. Você é do Senhor, é separado para Ele. Meu irmão, minha irmã,
Deixa eu ver se eu ilustro aqui. Esse teclado aqui, meu irmão. Esse teclado aqui, ele foi adquirido com um propósito. Qual é? Esse teclado foi comprado, adquirido exclusivamente para ministrar ao Senhor. Esse teclado vai para as boates? Esse teclado pode tocar música profana e secular? Só para o Senhor. Você é crente mesmo, hein? Glória a Deus. Só para o Senhor. No templo de Jerusalém, quantas peças, quantas coisas foram consagradas única e exclusivamente para o Senhor. Ou seja, esse teclado tem uma função. Esse púlpito tem uma função. E qual é a sua função? Se você foi separado por Deus. Separado para Deus. A tua função, a minha função, a nossa como discípulos e discípulas é nos tornarmos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Tem outra função para você? Você pode viver várias outras funções na sua história. Por escolha. Por decisão sua. Mas quando nós temos a clareza de que fomos separados para Deus, nós vamos procurar viver para Ele. Até o último dia da nossa vida. E aí a gente vai ter que fazer o melhor, né? Por isso que o chamado à santificação, à santidade, ela é progressiva, ou seja, perceba que eu posso servir ao Senhor cada dia mais. Por estar me santificando cada dia mais. Que eu digo para você e para mim, é impossível não servirmos melhor a Deus estando na presença dele. É impossível não vivermos coisas extraordinárias de Deus estando na presença dele. É impossível. E um segundo aspecto é que nós fomos separados da impureza. Tanto Levítico, né? Eles foram chamados para isso, evitar cadáver, comida impura, injustiça, idolatria. Portanto, a santidade precisava ser visível todos os dias. E Levítico 19 mistura sede santos, com não roubar, não mentir, não oprimir o estrangeiro. Santidade prática. Deus nos separou da impureza. Ele nos separou para Ele e Ele nos separou da impureza. Essa é a nossa luta. Todo dia. Viver para Deus e correr da impureza. Correr de tudo que é impuro. Tudo que é ruim. Tudo que é negativo. Tudo que é destrutivo. A gente foge. Quem está procurando, correndo atrás da santidade, foge de tudo isso. Essas práticas. E aí a gente vê que nós fomos separados, né, pelo caráter de Deus. Sede santo, porque
Eu sou santo. Portanto, entendamos uma coisa. Qual que é o padrão da nossa santidade? Não sou eu. É o caráter de Deus. Isso é alto, hein? Você já pensou se o padrão da santidade fosse uns aos outros? A tua santidade pode me inspirar a continuar buscando o padrão. E o padrão é o caráter do Senhor. É lá que nós estamos. Veja como é importante a gente crescer em santidade. Que a gente inspira uns aos outros a seguir o padrão. Não seguir a gente. Claro que Paulo diz ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Ora, se Paulo era imitador de Cristo, ele diz ser de meus imitadores como sou de Cristo. Onde está o ponto-chave aí? Ele é imitador de Cristo. E você vendo Cristo nele, você quer ser semelhante a ele pelo que ele é em Cristo. Não por si mesmo. Separado na conduta. 1 Pedro 1,14 fala para não se moldar aos desejos de antes, mas ser santo em toda a vossa maneira de viver. Então, para Pedro, isso incluía rejeitar malícia, viver com temor, amar de coração, fazer o bem, mesmo sofrendo alguma tribulação, ou sendo perseguido por causa da sua fé. Então, não se moldar aos desejos de antes. Antes do que? Antes da conversão. Antes do novo nascimento. Porque antes da conversão do novo nascimento, a gente vivia de um jeito. Depois, a gente é chamado a viver do jeito de Deus. Do jeito de Cristo. E Pedro então diz, muitos cristãos vão para Jesus, vão para a igreja, é batizado, se torna membro, mas fica vivendo o padrão de antes. A santidade nos leva a viver o padrão estabelecido por Deus em Cristo Jesus. Por isso, vamos refletir juntos esses dois textos que lemos. Santo não é sobre auréola. É sobre pertencer a Deus. E viver de um jeito que revele isso. Santo é pertencer a Deus. E viver de um jeito, em qualquer espaço, em qualquer lugar, que revele quem está do meu lado, que eu estou vivendo Deus. Isso é santidade. Então, você revela o Deus que você serve através do que você faz, fala, age e reage em todos os espaços que você vive. Então não estamos falando de auréola. Não estamos falando de aparência dentro do templo. Que aqui todos nós somos santinhos. Pode ser que a mente esteja aí numa guerra. Mas todos nós somos santos aqui. Perfeitos. Estou vendo uma auréola em cada um. Mas a batalha não é aqui também, mas é em tantos lugares. E é lá que a gente vive o chamado de Deus.
Por isso eu quero concluir. Amém, pastor? Então, o ponto que une esses textos que nós lemos é que santidade nunca foi sobre praticar ritual. Nunca foi. Era ética concreta. Era o que acontecia nas relações. Que envolvia dinheiro, gente vulnerável, resposta ao mal. Três paralelos bem atualizados sobre a ética, a justiça, sobre viver em Deus e para Deus. Primeiro, sobre balança justa, integridade digital. Na época, não roubar no peso do trigo significava viver a santidade. Hoje, não inflar currículo, não usar o IA para plagiar trabalho acadêmico, não vender curso com promessa falsa. Santidade prática, meus irmãos e irmãs. Ser separado da cultura do jeitinho. Se todo mundo copia e cola, você cita a fonte. Se todo mundo exagera resultado, você mostra o dado real. É o peso justo de Levítico 19 aplicado no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Segundo, sobre o estrangeiro, como tratamos o diferente. Na época, não oprimir o imigrante no Egito. Hoje, o estrangeiro pode ser o colega com opinião política oposta. O novato da empresa. O parente que pensa diferente sobre fé. Santidade prática. 1 Pedro 3,16 fala de mansidão e respeito. Ser santo é discordar sem humilhar. Corrigir sem cancelar. Acolher sem abrir mão da convicção. Separado do modo padrão da internet de atacar primeiro. Terceiro e último, viver honesto sob pressão. Postura no trabalho. Na época, cristãos caluniados por não adorar a César. Hoje, pressão para bater meta a qualquer custo. Para ficar quieto diante do assédio. Para participar de fofoca no grupo da firma. Santidade prática, 1 Pedro 2,12, tendo o vosso viver honesto. É fazer o certo quando ninguém vê e quando dá prejuízo. É recusar propina, não puxar tapete, não entrar no topo do mundo. Todo mundo faz. Separado para refletir o caráter de Deus, mesmo que custe promoção. O ponto final. Nos dois testamentos. Sede santos. Nunca foi fugir do mundo.
foi entrar no mercado, na rua, no trampo, e viver de um jeito tão diferente que as pessoas olham para nós e perguntam: por que isso? Por que desse jeito? Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Você é templo do Espírito. Deus, quando te separou para ser dele, ele ministrou no seu coração o Espírito Santo. Eu não sei qual ponto, qual detalhe desta palavra o Espírito Santo ministrou ao seu coração. Mas eu quero chamar você para um tempo de consagração. Quando somos chamados para a santidade, a gente é chamado a estarmos nos consagrando ao Senhor e lutando contra tanta coisa que se opõe à santidade. E buscando recursos, forças, unção, graça do alto do Senhor para que a gente consiga viver esse chamado com alegria. Mesmo não sendo fácil, mas crescendo dia a dia, ponto a ponto, detalhe a detalhe. Fomos vitoriosos numa obra da carne hoje. Mas ainda tem mais algumas, mas amanhã a gente continua lutando mais uma. Glória a Deus, mais uma. Eu fazia tudo isso, hoje eu já não estou fazendo, porque o Senhor já vem modificando a minha vida. É a nossa luta diária para vivermos a santidade do Senhor. E é de detalhe em detalhe, de princípio em princípio, de práticas em práticas, que nós vamos nos santificando e vamos nos parecendo com Deus, ao ponto do mundo olhar para nós e perguntar: por que isso? De onde vem tudo isso? E você poder dizer que você é do Senhor e que Ele também pode ser. Se Deus te chamou para tratar de algo específico, vem aqui nesse altar junto comigo.